Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo. Eu me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. A minha gratidão a Deus e a cada um de vocês por fazer parte desse trabalho que eu tenho vos apresentado, levando a mensagem de Deus. Eu quero fazer aqui uma leitura que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, do verso 12 em diante, vai dizer assim: estou em Romano, capítulo 5, do verso 12 em diante. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram os muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Glória a Deus. E no verso 20 ele vai dizer: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo estas cartas aos romanos. Muito desses povos era judeu. E agora o apóstolo Paulo, depois de ter recebido a manifestação de Deus na sua vida, o Espírito Santo abundou em sua vida, ele agora começa a fazer essa missão de anunciar as boas novas de Deus, a palavra de Jesus, o Cristo que morreu naquela cruz, mas o Cristo ressuscitado, porque a morte não teve poder sobre a vida dele. O apóstolo Paulo agora tem uma preocupação de passar, de transmitir essa narração da palavra de Deus para que as pessoas tivessem um pleno conhecimento do que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus não veio aqui na terra nascer da Virgem Maria, de uma mulher que o Espírito Santo concedeu a ela, o Filho do Deus vivo, para manifestar o projeto que Deus queria que ele fizesse aqui na terra, para a salvação da humanidade, a salvação de todos aqueles que vão crer, porque Jesus ele veio para isso. Mas agora o pecado que está abundando na terra, esse pecado que tantos transgrediram, o pecado que tem levado pessoas a fazer o que é errado diante de Deus. Agora Deus envia seu Filho amado Jesus para libertar o homem da escravidão do pecado, para a transformação do homem, para sarar o homem das suas enfermidades, para que o homem tenha uma comunhão com Deus, para que o homem venha fazer uma nova aliança com Deus. Por isso que Jesus ele é a nova aliança. Glória a Deus. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos ser remidos pelo sangue dele na cruz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há outro sangue que possa nos purificar, mas é só o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, sabendo dessa história, ele agora começa a narrar o poder dessa graça manifestadora de Jesus para com o homem aqui na terra. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça ela é mais forte do que o pecado, porque ela é abundante. E agora Paulo começa a escrever essa carta, não só esta carta, mas outras cartas. O
apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Alguns chegam a dizer que foi 14, porque alguém contribui que a carta aos Hebreus foi escrita por apóstolo Paulo. Mas nós não temos a certeza e nós não podemos afirmar. Nós só podemos afirmar aquilo que é a verdade que está na palavra de Deus, o que ela diz. Porque não adianta nós pensarmos alguma coisa se não vem de Deus. Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Mas o que nós queremos relatar aqui não é quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu, mas a experiência que o apóstolo Paulo tinha com Deus, dele ser um missionário, ganhar alma para Deus, fazer com que as pessoas conhecessem essa graça abundante, fazer com que as pessoas se chegassem a Deus, fazer uma nova aliança através de Jesus Cristo. Isso era a preocupação de Paulo para com o homem. Glória a Deus. Porque a lei estava, porque até a lei estava o pecado, onde o mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. O povo pecava sem saber o que estava fazendo. Mas depois de Adão até Moisés, o povo pecava e não tinha uma correção. E Deus manda Moisés escrever essa lei para que as pessoas saibam, olha, vocês vão fazer isso, mas vocês vão saber que está errado. Então vocês são conhecedor do que é certo e do que é errado. Mas mesmo assim nós conhecemos a história que o povo foi rebelde. Muitos não deram crédito à palavra de Deus. Deus levantou profetas, mas mesmo assim as pessoas não queriam ouvir. Deus levantou um homem chamado Davi para colocar um reinado debaixo da sua autoridade, mas muitos se rebelaram. Mas agora, chegando Jesus, Deus se preocupa com a sua criação. Deus criou a humanidade não para ser destruído pelo pecado, não. Deus criou o homem para que tivesse uma comunhão com Ele. E agora o pecado está aí. E, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aquele que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, e o qual é a figura daquele que havia de vir. Glória a Deus. Qual é a figura que havia de vir sobre tudo isso? Era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo que vinha dar continuidade desse projeto que Deus arquitetou para com o homem. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meu amado. Deus sempre se preocupa com nós. Muitas vezes o homem não quer reconhecer essa preocupação. Por que não dizemos o amor, o grande amor de Deus? Esse amor que homem nenhum consegue explicar. Ninguém explica o amor de Deus. Glória a Deus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreu muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Oh, glória a Deus! Essa graça do Senhor Jesus veio pelo um homem só, Ele próprio. Abundou essa graça sobre muitos. Por que sobre muitos? A palavra de Deus diz que Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Então, nem todo vai aceitar Ele como Senhor e Salvador, nem todo vai querer receber essa graça manifestada, essa graça abundante, nem todos vão querer. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus, ele vai escrever. Um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, porque a graça só abunda, ela só é abundante para aquele que recebe. Aquele que recebe vai conhecer essa graça manifestadora. Essa graça vai ser abundante na sua vida. E essa graça ele vai passando
em gerações e gerações. Glória a Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Nosso Senhor. Não há vida eterna sem passar pelo Jesus. Não há vida eterna, meu amado, sem Jesus Cristo. Pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só há salvação em Jesus Cristo. Só há vida eterna em Jesus Cristo, porque foi Ele que abundou essa graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi essa graça que nos remiu. Foi essa graça que nos reconciliou com Deus. Foi essa graça que nós renovamos a nova aliança com Deus. Foi essa graça manifestada sobre Jesus. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele se fez pecado, ele foi uma oferta oferecida, uma oferta viva, oferecida para nos resgatar, para pagar uma dívida que nós não conseguia pagar e nós nunca poderia pagar essa dívida, mas Jesus pagou essa dívida. Hoje nós temos essa graça abundante em nossas vidas, porque nós o recebemos, o dono dessa graça, o dom gratuito de Deus. E hoje nós somos feitos justiça de Deus porque nós recebemos essa graça abundante. E o verso 23 ele vai dizer assim, ainda estou em Romanos capítulo 6, e o verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só é por Cristo Jesus, nosso Senhor, não há outro. Não há outro que possa te dar a vida eterna. Como no Romanos capítulo 5, no verso 21, olha a confirmação, no mesmo verso que eu acabei de ler, em Romanos 6, no verso 23, olha a confirmação que ele vai dizer. A última parte ele vai dizer: a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Só há vida eterna em Jesus Cristo. Não há outra vida, não há salvação em outro, não há. Não há salvação em outro, não há, não. É só em Jesus Cristo. É só Ele que é o Salvador. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado foi anulado por essa graça. Quando você tem a graça do Senhor Jesus, você não é mais réu do pecado. Você agora tem uma comunhão com Deus e você vai ver que o pecado, ele vai estar distante de você, porque agora você tem um conhecimento, o pleno conhecimento, a graça de Jesus manifestada na tua vida. E você vai se desviar do mal, porque o mal, ele provoca o pecado. Você agora vai ter paz espiritual e vai encontrar a verdadeira paz, porque agora você está nessa graça. Essa graça abundou na tua vida. O pecado ficou para trás porque a graça superabundou. Se você tem Cristo, meu amado, você está na graça abundante. Porque o pecado, ele não vai poder reinar na tua vida. Porque você agora tem a graça abundante que anula o pecado. Aleluia. Por que que o homem, quando tem um pleno conhecimento de Deus, se converte a Deus? Ele agora anda diferente.
aquilo que ele fazia de errado, ele se desvia do erro. Por quê? Porque a graça abundou sobre o pecado. O pecado abundou, mas a graça superabundou. Quer dizer, superabundou, ela é mais forte, ela vence. Então o pecado não vai ter mais vez na tua vida, porque você agora tem a graça abundante de Cristo Jesus. E você agora vai ter vida eterna, mas a vida eterna só é possível através da graça de Jesus Cristo, essa graça abundante. Louvado seja Deus. E não há outro que possa te salvar, não há outro que possa te agraciar, não. É só Jesus, é só Jesus. E aqui no livro que Lucas escreveu, esse médico, amigo de Paulo, ele escreve no capítulo 4 e o verso 12. Estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o verso 12. Como eu falei, este médico Lucas esteve com o apóstolo Paulo e ele escreve agora o começo da igreja primitiva, a história, narrando a história. E ele vai dar aqui uma revelação para que nós possamos entender que é só Jesus, o Salvador. É só Jesus que pode te libertar do pecado, que pode te transformar, renovar a tua vida e ter uma comunhão com Deus. Ele vai dizer assim no verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu me alegro, meu amado, em ser um canal de bênção da palavra de Deus. Para mim é uma honra falar de uma palavra tão poderosa. Não há outro que possa te salvar. Debaixo do céu não há outro. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro homem, só Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz, foi sacrificado, uma oferta viva em favor de nossas vidas. Por isso, meu amado, você que ouviu esta palavra, você que vai ouvir, preste bem atenção, ouça com atenção a palavra de Deus. Ela é forte, ela desmiuça a pedra, ela é uma espada de dois gumes que corta, ela faz você discernir o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é permanente, passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Isso aqui é uma palavra viva, meu amado. Ela se renova a cada manhã. Não muda. A palavra de Deus não muda, ainda que o homem queira mudar. Ainda que o homem venha dizer que a palavra de Deus está velha. Mas isso aí é mentira. Isso não é verdade, porque ela se renova a cada manhã. Uma certa feita, perguntaram ao Billy Graham se a palavra de Deus ela era nova, porque há tantos anos ela tinha sido escrita, mais de 2000 anos atrás, e ele respondeu com jeito sereno, mas com jeito sábio. Ele falou: a palavra de Deus é mais nova do que o jornal que vai circular amanhã. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ela é mais nova do que vai vir, porque a palavra de Deus se renova a cada amanhã. Cada manhã a palavra de Deus é renovada. Por isso, meu amado, vocês ouçam com atenção esta palavra. Eu aqui quero fazer um pedido a vocês. Inscreva-se no meu canal Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Ative o sininho da notificação para toda vez que eu postar a palavra de Deus, vocês possam
receber de primeira mão e ver onde está sendo anunciado a palavra de Deus. Eu aqui quero agradecer a cada meus inscritos de todas as nações. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida. E o meu canal não teria tanto conhecimento se vocês não cooperassem. Eu quero dizer para vocês que vocês estão dentro das minhas orações. Eu entrego vocês todos os dias na mão de Deus para que Deus venha abençoar, que Deus venha cuidar de vocês, que Deus venha restaurar as tuas famílias, as suas famílias, melhor dizendo, que Deus venha manifestar a sua glória na vida de vocês, que vocês possam entender que a palavra de Deus, ela se renova, que vocês venham entender que aonde abundou o pecado, não importa o tamanho do teu pecado, não importa a situação que tu viveu ou que tu vive ainda, a graça de Jesus abundou, superabundou. Então a graça de Jesus é mais forte que o teu pecado. Se você reconhecer esse Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, esse que se ofertou, essa oferta viva, Ele vai cancelar os teus pecados, porque a graça dele vai abundar na tua vida. E você agora vai ser diferente, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se renova, meu amado, tudo se renova. Aqui fica a minha gratidão a cada um de vocês. Primeiramente a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais uma transmissão, que o teu servo venha ouvir, Senhor, a tua voz. Meus lábios são um canal de bênção para anunciar tuas boas novas. Não é eu, Dedé Muniz, mas é a tua palavra que está sendo anunciada. O poder é teu, a graça é tua, a glória é tua. Eu apenas sou um vaso que o Senhor me autoriza para anunciar as tuas boas novas, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, venha reinar nas nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém, amém e amém.